Ouvinte da RCI, olá, você que nos acompanha no Facebook, no YouTube, no site Sempre RCI. O programa Entre Livros hoje vai entrevistar a autora Tatiana Lopes, ela que é graduada em biblioteconomia e é pós-graduada em gestão pública. Essa obra de hoje é uma obra conscienciológica, desenvolvimento conscienciográfico, é o título. A Tatiana também é autora de mais 2 outros livros, que é Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida e Autopesquisa Conscienciológica. Então, a gente vai estar aqui falando, primeiramente, né, Tatiana, antes de tudo, gostaria de dar as boas-vindas a você, mais uma vez aqui conosco, não é isso? E aí, esse título, Desenvolvimento Conscienciográfico, gostaria primeiramente que você falasse assim para o pessoal que está assistindo a gente aí pela primeira vez, né, que está no rádio, que está em casa, o que é a conscienciografia antes da gente desenvolver a conscienciografia? Poderia, assim, dar um panorama para a gente? Ok. Bem-vinda! Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal que está nos assistindo, né? Obrigada mais uma vez pelo convite, Rose. Você sempre está divulgando as nossas obras, né? Você está sempre privilegiando, assim, a nossa exposição como autor, né? Você é um exemplo de valorização da cultura do autorado, principalmente aqui na Conscienciologia, né? Então, e a conscienciografia, ela é justamente, né, vamos dizer assim, a manifestação escrita da conscienciologia, ou a transformação das nossas autovivências, das nossas experiências, e principalmente dos resultados das nossas pesquisas, em obras que possam ser lidas por outros pesquisadores ou por interessados naqueles experimentos, né, naquelas pesquisas que a gente desenvolve. E por que a gente chama de conscienciografia, né? Não de escrita, porque a escrita existe há muitos séculos na humanidade. Mas por que a gente deu um nome específico para a escrita conscienciológica? Porque a escrita conscienciológica, ela tem algumas especificidades, né, que não, quem é um escritor, vamos dizer, convencional, ele não vai ter essa preocupação. Então, por exemplo, uma das nossas preocupações é de como descrever, né, os temas transcendentes que a gente pesquisa, né? Como que a gente transforma em palavras essas vivências transcendentes, que vai levar em consideração a multiexistencialidade, a multidimensionalidade, as bioenergias, né? Muitas dessas vivências a gente muitas vezes não tem nem nome, né? Qual que é o nome disso? Né? A gente não tem nenhum nome, a gente precisa, por exemplo, criar um neologismo para descrever aquela realidade. E não só descrever, mas caracterizar, mostrar quais são as inter-relações, as causas, os efeitos. E para isso a gente vai ter que descrever os processos que envolvem a consciência dentro do paradigma consciencial. E esse é um desafio extra que a gente tem na conscienciologia, né? De como transformar tudo isso em um texto que seja compreensível para outras pessoas, mas que possa haver esse intercâmbio, né, nas pesquisas, né, nos experimentos, né, para que quem esteja lendo saiba do que eu estou falando, apesar de ser muitas vezes uma vivência até subjetiva, mas essa vivência subjetiva ela tem que conversar com outras vivências que também são subjetivas, que guardam algumas questões em comum. Outra questão é que nos processos de escrita a gente vai levar em consideração também o paradigma consciencial, né? Então a gente vai levar em consideração na hora que a gente escolhe um tema, nos processos que envolvem a escrita, a questão do parapsiquismo, a questão das bioenergias, a questão das consciências intra e extrafísicas que a gente atrai quando a gente se propõe a escrever um tema, as inspirações que a gente vai ter,
as intervenções que a gente vai ter, né? E muitas vezes até consciências que não querem que aquele conteúdo seja publicado e que a gente vai precisar assistir essas consciências para a gente conseguir materializar nossas obras, né? Então, assim, é como se fosse um trabalho extra que a gente vai ter, que envolve a conscienciologia ou outras preocupações que a gente vai ter na hora de a gente colocar as nossas ideias no papel, que normalmente o escritor convencional ele não tem esse tipo de preocupação, né? Outra preocupação que a gente tem é de nos retratarmos quanto a erros do passado. Então, um dos propósitos da escrita conscienciológica é a gente atualizar os conhecimentos. Então, muitas vezes no passado a gente defendeu determinada ideia, com os processos de evolução, né, e de desenvolvimento, a gente foi vendo assim, algumas ideias são mais anacrônicas, hoje já aquilo não nos serve, e a gente precisa trazer isso a público, porque muitas vezes a gente fez essa defesa de ideias que hoje a gente considera erradas, publicamente. Então, agora a gente tem que publicamente vir e fazer a defesa da maneira mais correta como a gente entende hoje, né? Então, o processo evolutivo exige esse tipo de retratação, de recomposição. Então, é uma maneira da gente, vamos dizer assim, assistir nessas consciências ou que a gente deixou de assistir no passado ou que a gente prejudicou mesmo. A gente chegou a prejudicar tanto a si mesmo quanto a outras consciências. Então, esse tipo de preocupação, como eu falei, muitas vezes o escritor convencional não vai ter. E a gente vai levar tudo isso em consideração. Então, são muitas variáveis que envolvem o processo de escrita, né? E nesse livro eu tentei, vamos dizer assim, fazer uma síntese de todas essas variáveis que envolvem o processo evolutivo da escrita conscienciológica. E aí também lembrando que na conscienciologia nós somos o nosso principal objeto de pesquisa, né? Então, na medida em que a gente vai passando por experiências, vai adquirindo conhecimento, know-how de alguma área, alguma especialidade, a tendência natural é que a gente vai escrever sobre isso, né? Até porque é o que vai ficar nessa dimensão, né? Na hora que a gente se for, o livro fica. Enquanto ele ainda existir, enquanto suporte, né? A gente vai estar fazendo de tudo para deixar nossas ideias aqui, né? Acho que também tem um pouco disso, né? E aí o desenvolvimento, então, conscienciográfico, ele seria assim, em que sentido? Acho que a gente vai detalhando ao longo do tempo, né? Mas aí acho que você poderia começar, assim, uma noção, assim, básica de como que seria esse desenvolvimento. Então, seria a gente gradualmente e desenvolvendo as técnicas, a habilidade de transformar essas pesquisas conscienciais, né? Como a Rose falou, nós somos o nosso principal objeto de pesquisa, mas esse objeto correlacionado a tudo que a gente vivencia, né? Todas as relações que a gente faz tanto com objetos, com a gente, mas fazendo essa interconexão com o mundo externo, né? A gente não fica preso só à nossa consciencialidade. E o processo de desenvolvimento conscienciográfico é como que esse autor vai se, vamos dizer assim, se gabaritando, vai se especializando na escrita conscienciológica, né? Existem técnicas específicas que a gente usa na escrita conscienciológica e ela tem determinados objetivos. O principal objetivo é fazer a tarefa do esclarecimento, né? A gente esclarecer as outras consciências quanto aos conteúdos que a gente quer expor. Mas também ela tem outros objetivos, né? Por exemplo, um dos objetivos é a gente fazer uma reorganização pensênica, tanto nossa, então essas técnicas que a gente utiliza na conscienciologia, por exemplo, a definologia, sinonimologia, a gente colocar as ideias numa forma de enumeração, né? Então a gente vai organizando as nossas ideias, a gente vai, vamos dizer assim, burilando a nossa pensenidade, o nosso jeito de pensar, sentir, agir, através da escrita. E com isso a gente também reeduca o leitor, né? Quando a gente propõe para o leitor, olha aqui, ó, vamos organizar esse pensamento, né? Vamos trazer gradualmente essa ideia, trazer as causas, trazer os efeitos, colocar isso num formato mais organizado.
Isso ajuda o leitor também a fazer essa autoeducação pensênica, né? Então, é uma interassistência que a gente faz. E um dos objetivos também, né, e é uma hipótese que eu tenho, é que esse modo de escrita, ela faz uma emulação, pensa como consciência quando a gente está, vamos dizer assim, no nosso melhor manifestação, né, no extrafísico, né, lá no período intermissivo, a gente tem essa manifestação mais homeostática, essa manifestação mais retilínea, essa maneira de pensar mais organizada. Então, essa seria uma maneira de a gente emular esse modo de pensar mais organizado. E a escrita conscienciológica, ela proporciona isso, né? Ela ajuda a gente a ir reeducando essa pensanidade ou a ir recuperando essa nossa pensanidade de consciência. E aí, mesmo que o tema seja um tema difícil até emocionalmente, né? A escrita ajuda a pessoa até a, vamos dizer assim, assentar o processo emocional. Por quê? Porque ela vai avaliar aquilo que ela está vivendo, mais de um ponto de vista como se ela tivesse um olhar externo, né? Um ponto de vista mais racional, mais ponderado, sem entrar, digamos assim, na onda da emoção, né, e do psicossoma. Então, acho que isso também é uma coisa que vale a pena, né, a gente reforçar, né, porque é um dos benefícios da escrita, né, você levar para o campo ideativo, levar para a cognição, para você entender o seu processo. Então, o processo da escrita conscienciológica tem muito isso, como a gente estuda a gente mesmo, mas a gente também estuda a manifestação do outro, a gente estuda o que está na bibliografia mundial, a gente estuda o que já foi escrito sobre o assunto, né? Então, aí você faz um apanhado disso tudo, né? E dá o seu toque, né? Dá a sua percepção daquele assunto, né? A sua vivência. A gente, para falar de escrita, tem muita coisa, né? É um universo, né? Mas eu queria que você começasse a falar para a gente aqui. Você começa, né, falando você tem uma série de técnicas, né? Isso são as técnicas conscienciográficas. Eu queria que você falasse assim, algumas, né? Algumas que você já vivenciou, algumas que você pode assim detalhar mais para o pessoal acompanhar a gente. Uma questão que eu queria colocar é que o livro anterior que eu publiquei em 2020 foi o de autopesquisa conscienciológica, né? Esse livro eu publiquei com a Beatriz Tênis, até tem vídeo aí no canal, né, sobre esse livro. E assim, a ideia é a pessoa primeiro fazer a autopesquisa, então fazer esses levantamentos, identificar qual que é o tema prioritário para ela estudar ou para ela pesquisar. E aí ela vai fazendo os levantamentos, os achados pesquisísticos, vai fazendo a revisão bibliográfica. E quando ela já tem, vamos dizer assim, um resultado, mesmo que parcial, dessa autopesquisa, aí está na hora dela disponibilizar, né? Dela disponibilizar esses resultados de autopesquisa. Por quê? Que é interessante a gente fazer isso. Quando a gente disponibiliza as nossas pesquisas, a gente tem a oportunidade de trocar ideias com outros pesquisadores. Então, outros pesquisadores que tenham pesquisas parecidas com as minhas, ou que tenham os mesmos interesses, né? É uma maneira de a gente levar para debate, né? Para não ficar só na nossa visão, né? Então, é uma maneira que a gente tem de trocar com outros pesquisadores os resultados das pesquisas. Então, é muito importante, assim, antes da gente partir para a escrita em si, né, assim, para transformar aquilo num verbete, num artigo, ou mesmo num livro, que a gente faça uma pesquisa sistemática para que a gente tenha um conteúdo, né? Então, assim, tá, sobre o que eu vou escrever, né? Se a gente não fez essa autopesquisa antes, fica mais difícil a gente transformar isso em escrita, né? Então, assim, as técnicas conscienciográficas, elas são formas de a gente transformar o conteúdo que a gente já tem, né, o conteúdo, os achados pesquisísticos, de transformar isso, vamos dizer assim, numa forma que outras pessoas possam não só compreender, principalmente compreender, né, a pesquisa que a gente fez, mas principalmente
partir daí para fazer outras pesquisas, né? Então, convidar a pessoa, olha, a minha pesquisa veio até aqui, né? Eu consegui responder essa e essa e essa pergunta, mas não consegui responder a essa e aquela. Né? Quem sabe, né, outros pesquisadores possam fazer essa resposta, né? Mas para a gente chegar nesse nível de detalhamento, a gente precisa antes fazer a pesquisa. Então, até quando eu estava escrevendo o livro de autopesquisa com a Beatriz, a nossa ideia é fazer uma terceira sessão no livro, né? A gente faria 2 sessões, uma sobre as ferramentas de autopesquisa, outra sobre as práticas, né, da autopesquisa, e uma terceira sobre a conscienciografia. Ou seja, esse livro era para fazer parte desse anterior. Mas aí, durante a TENEPS, o amparador falou para mim que era para eu separar os 2 livros, justamente para ajudar a reeducar as pessoas e elas aprenderem a primeiro fazer a pesquisa, para depois transformar essa pesquisa num conteúdo escrito, né? E aí, há várias técnicas que a gente utiliza na Conscienciologia justamente para organizar esse conteúdo, né? Então, por exemplo, a técnica da enumeração, ela é muito, eu considero assim, a técnica mais avançada da Conscienciologia e a que traz mais resultado, né, dessa organização pensênica, porque é uma maneira de você colocar as múltiplas variáveis de um mesmo tema que você está escrevendo num único lugar, e aí você organiza aquilo na lógica que você acha que é mais interessante dentro daquele conteúdo, na ordem alfabética, cronológica, lógica, né? Então, isso é uma maneira de você ir apresentando os conteúdos de uma maneira assim, que o leitor tenha essa visão de conjunto, né? Mesmo que em tópicos, mas a cada tema que você vai colocando, você vai organizando aquele conhecimento. E eu lembro assim que antes de começar a escrever, eu sempre li muito, né? E aí, lendo conteúdos, por exemplo, de livros científicos mesmo, né? Mas de pesquisadores que não são da Conscienciologia, eu tinha o hábito de enumerar o que ele estava falando. Então, às vezes, ele está fazendo lá uma explicação. Ele fala, primeiro tem essa questão, depois tem aquela, depois tem aquela. Eu falei, por que não criou uma enumeração para falar isso? Ia facilitar muito a vida do leitor, né? Porque se ele tivesse colocado aquilo numa enumeração, você bate o olho, você já sabe que aquilo tem um ordenamento, né? E ali eu ia descobrindo lendo os parágrafos. Ele está fazendo uma enumeração, né? E depois eu tenho que, vamos dizer, reorganizar o texto do autor para entender melhor aquele conteúdo, né? Então eu comecei a ver isso lendo também outros livros que não eram de Conscienciologia, né? Ou também uma técnica que eu uso bastante na hora da leitura e que depois a gente transpõe isso para a escrita, é pegar os conteúdos que a pessoa está colocando ali e transformar em binômio, transformar em interação, transformar em trinômio. Isso é uma maneira de organizar as ideias, né? É uma maneira de a gente ver, olha, isso aqui tem relação com aquilo, então vamos colocar junto, né? Fazer essas inter-relações são técnicas próprias, né, da conscienciografia e que ajudam na organização dos conteúdos e principalmente no esclarecimento daquele conteúdo para o leitor. Mas antes é o esclarecimento para o autor, né? Quem está escrevendo é o maior esclarecido por aquela obra, né? A Rose é autora já dois livros, né, Rose? Ou eu tô... 5, é verdade, tem os círculos, os vários círculos. A Rose tem muita experiência com escrita, não só escrevendo, como revisora, editora também, né? Já foi coordenadora da Unescom. E assim, o que a gente vê é que a maior dificuldade, muitas vezes, é justamente de transformar esse conteúdo de uma maneira, vamos dizer assim, mais técnica, né? Mais organizada, mais objetiva, né? Sem precisar ficar falando muito, sem precisar ficar explicando muito, né? Ou seja, você coloca o leitor em um caminho, né, que eu chamo de linha ideativa da pesquisa, e você vai transcrevendo para ele qual o caminho pesquisístico que você fez, né? E por isso que a gente nunca começa um texto e termina ele da mesma maneira, a gente passa por uma transformação, né? Eu lembro, todos os livros que eu escrevi aconteceu a mesma coisa. Eu fui escrever aquele livro porque eu já tinha bastante conteúdo acumulado,
Mas aí, quando eu terminei, eu falo, gente, eu não sabia nada desse tema. Eu achava que eu estava sabendo, mas, na verdade, eu, assim, mal arranhava, né? E com esse livro foi a mesma coisa, assim, eu tinha uma noção de que a escrita conscienciológica tinha uma complexidade, mas o meu entendimento dessa complexidade aumentou depois que eu escrevi o livro, assim, eu comecei a ficar mais, vamos dizer assim, solidária com quem tem dificuldade de escrever nesse paradigma, assim, porque ali eu vi, assim, todas as dificuldades que existem da gente transformar esses conteúdos num conteúdo conscienciológico. Assim, realmente não é simples, não é fácil, né? E porque, assim, como a gente vai trabalhando, muitas vezes a gente entra até num automatismo, né? Então, por isso que é muito bom se parar para refletir, né? E esse livro me gerou muitas reflexões, né? Porque um dos processos de desenvolvimento conscienciográfico não é só a escrita, é também, por exemplo, a revisão, né? A Rosa é revisora, ela sabe disso. A revisão, ela faz muita autorreeducação, né? Eu aprendi muito sobre escrita conscienciológica revisando os livros dos colegas, né? Eu faço muita revisão já desde 2008, aí na introdução eu conto um pouco dessa história. Eu aprendi mais com escrita conscienciológica fazendo revisão do que escrevendo. Aí é óbvio, né? Depois, quando você vai para a prática da escrita, você vê assim, os colegas estão usando isso aqui, eu achei bacana. Aí você transpõe, né? Você usa aquele exemplo no seu livro. E também aqueles exemplos que você não quer seguir. Olha, isso aqui não deve ser feito, porque você percebe o efeito que aquilo gera no seu holossoma, né? Na hora que você lê, você percebe a repercussão. Por exemplo, se a pessoa tem uma tendência a colocar um conteúdo mais emocional, aquilo reverbera no nosso psicossoma, né? Ou no nosso holossoma. E aí, na hora de escrever, não, eu quero uma escrita mais técnica, né? Mais objetiva, mais racional, porque esse é o efeito que eu quero gerar no leitor, né? Então, todas essas, vamos dizer assim, essas variáveis a gente vai levar em consideração na hora de escrever. Muito bem, a gente já está agora no momento dos nossos comerciais. Pessoal, a gente vai dar um pequeno intervalo e a gente já volta a falar sobre desenvolvimento conscienciográfico. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. A autora Tatiana Lopes falando sobre desenvolvimento conscienciográfico. Tatiana, uma coisa que a gente tem, que é um legado do professor Valdo, é essa objetividade na escrita e essa explicitação do que realmente, do core, né? Do que realmente a pessoa quer com aquele conteúdo, né? E aí, essa forma de fazer definição, sinonímia, antonímia, então tá, o que que é? Ó, é isso, esse é o recorte, né? Olha, isso não é isso, né? Tipo assim, desenvolvimento conscienciográfico não é desenvolvimento da escrita convencional, é outra coisa. Então, eu acho que a gente também tem um legado de técnicas de escrita que ajudam muito, principalmente a pessoa que está começando a escrever, a delinear e delimitar o próprio pensamento, não é? Sim. Eu vejo assim que uma das principais efeitos, né? Aí no livro até a gente tem um capítulo sobre os efeitos intraconscienciais da escrita conscienciológica, né? E que eu vejo assim, que um dos principais é justamente essa autorreeducação pensênica, e principalmente através da auto-organização e da retilinearidade pensênica. Outro efeito assim, que eu acho muito importante para nós, que somos intermissivistas, como a gente vai escrever sobre temas de conscienciologia, ou sobre temas, sob a ótica do paradigma consciencial, né? Então a gente vai analisar qualquer dos temas que a gente se propõe a escrever, levando em consideração as variáveis do paradigma consciencial. Isso ajuda muito na recuperação dos megacons, né? Que era aquele nível de lucidez mais alto que a gente tinha no período intermissivo, quando a gente estava lá, né, no curso intermissivo.
Como a gente estava lá no pico máximo da nossa lucidez, um dos nossos objetivos enquanto intermissivistas é recuperar, né, esses pontos para a gente se manifestar o mais próximo possível dessa condição. Eu vejo, assim, um dos efeitos que eu percebi mais interessantes da escrita, e é a escrita continuada, né? Então, assim, você fazer disso realmente o foco da sua proex, né? Uma proex conscienciografocêntrica, né? É justamente a recuperação dos megacons, né? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente vai ter que se debruçar e refletir, pensar e pesquisar os temas da Conscienciologia para a gente poder ter conteúdo para colocar no papel. Isso, por si só, já ajuda na recuperação dos megacons. Mas outra questão é que quando a gente se propõe a escrever algum tema de Conscienciologia, existem muitos amparadores extrafísicos interessados em materializar essas obras, né? E que vão querer nos ajudar a escrever essas obras. Por quê? Daqui a pouco, é por um interesse, não, óbvio, em primeiro lugar, coletivo, interassistencial, mas também por um interesse pessoal deles. Daqui a pouco eles vão ressomar, né? Então, assim, eles também precisam dessas obras, assim como a gente foi, né? A gente foi assistido quando a gente chegou, por exemplo, na Conscienciologia, a gente é assistido até hoje com as obras, né, que os colegas publicam. Isso ajuda na nossa recuperação dos contos. Os amparadores também vão precisar disso na hora que eles ressomarem. E os livros que eles ajudaram a escrever vão ter conteúdos ali, vamos dizer assim, criptografados e que dizem respeito a eles, né? Muitas ideias que a gente tem muitas vezes para colocar, ou para colocar, ou para organizar, né, determinado conteúdo, ou até para escrever mesmo, olha, escreve esse tema aqui. Muitas vezes depois eles vão acessar e eles vão, por afinidade, né, aquele energotactismo, eles vão acabar chegando nessas obras e se reconhecendo de alguma forma, mesmo que de forma inconsciente, naquela obra que a gente publicou. Então, essa proximidade com os amparadores, né, quando a gente tem uma escrita mais recorrente, a gente acaba, assim, se aproximando de algumas equipex que são específicas, né, da escrita, que elas têm esse interesse de materializar obras, né, conscienciológicas, e essa proximidade com esses amparadores ajuda nessa recuperação de megacontos e também na ampliação da nossa cosmovisão. Porque muitas vezes, assim, a gente tem uma visão interessante daquele assunto, mas a nossa visão, às vezes, é limitada porque a gente está na condição de consciência. Eles têm uma visão muito mais expandida porque eles estão como conseguem, eles não têm um corpo para cuidar igual a gente. Então, eles, muitas vezes, é aquela linha de raciocínio, mas eles ampliam aquela nossa visão, né? E aí a gente tem condições de colocar aqui papel, isso ajuda na recuperação de cons, e isso ajuda também a gente a lembrar como que era a nossa pensanidade quando a gente era consciente, ou quando a gente estava na mesma condição que eles estão hoje. Né? E aí você falou em efeitos, aí eu pensei também na questão das autorreciclagens, né? Porque na medida em que a pessoa começa a escrever, ela vai identificando o mecanismo de funcionamento da própria personalidade, né, da autoconsciencialidade, e aí, na medida em que ela vai adentrando mais no próprio universo, né, pessoal, isso vai mostrando as coisas que ela precisa mudar, as coisas que ela vê que já não estão mais assim condizentes com o que ela pensa hoje, né? As atitudes que ela toma ou os hábitos, os comportamentos que já estão defasados em relação ao que ela gostaria de estar fazendo. Então, também tem um processo aí de autorreciclagem, né, na escrita, né? No último capítulo, a gente fala da conscienciografometria, né? Que é a gente mensurar o nosso nível de consciencialidade, de manifestação consciencial, através do que a gente escreve, né? E a gente pode fazer isso tanto com a gente mesmo, quanto com os colegas. Então, se o nível de recuperação de megacons, o nível de regeneralidade pensênica, o nível de cosmoeticidade, né? É possível, inclusive, a gente ver o nível de cosmoeticidade, tanto nosso quanto dos colegas, através do que ele escreve. É muito interessante, né,
a questão da conscienciografometria, porque através da fala a gente consegue disfarçar algumas coisas. Através da escrita, não, a gente não consegue disfarçar. É um retrato fiel da nossa pensenidade. Né? Então, assim, ali é onde a gente mais se desmascara, tanto para a gente mesmo, quanto para os colegas, né? Porque como você vai publicar, vai ficar explícito ali para quem quiser ver, ou para quem tem olhos de ver, né? Quem é aquela consciência que está ali se manifestando na escrita. E aí, como a Rose falou, é uma oportunidade que a gente tem, né? De se reeducar, né? De verificar, assim, por exemplo, quais são meus cacuetes, né? Aonde que eu repito os meus erros, né? Ou quais são as minhas distorções cognitivas, né? Meu pensamento errado, né? Ou as minhas crenças disfuncionais que aparecem ali no que eu escrevo. E aí vem a importância que eu considero da revisão conscienciográfica, né? Porque na revisão, vamos supor, se uma pessoa fala alguma coisa a respeito do seu texto, não, faz uma crítica ali a respeito de alguma coisa do seu texto, pode ser que ela esteja equivocada. Mas se 10 revisores apontam a mesma coisa, é muito provável que aquilo seja certeiro, né? E aí é uma oportunidade de a gente rever por que eu cometo esse erro, ou por que isso é uma distorção cognitiva, né? Aonde que está ali o busilhos, né? Onde que está ali a questão? E aí a gente tem essa oportunidade de outras pessoas poderem analisar a nossa pensenidade, ou a nossa grafopensenidade, e a partir desses feedbacks a gente se reeducar, né? E outra coisa também que eu acho muito importante é a gente identificar os nossos trafores também, porque assim, às vezes para a gente aquilo é tão comum, aquela manifestação, que a gente não acha que aquilo é uma singularidade, né? Ou que aquilo é algo acima da média. Para a gente é normal, né? A gente sempre foi assim, a gente sempre se manifestou assim. Então é interessante também esse tipo de feedback, né? Quando as pessoas apontam alguma característica da nossa manifestação ou algum trafor mesmo, né? Que a gente vai explicitar através dos textos que a gente escreve, e que às vezes para a gente aquilo não é tão óbvio assim, né? E aí a gente vai começar a usar aquele trafor de uma maneira mais lúcida, né? Para a interassistência. Então, assim, a gente colocar aquilo como carro-chefe, já que eu sou boa, sei lá, se eu escrevo com objetividade, então vamos focar nisso, porque aí a gente consegue, vamos dizer, ir reeducando algumas bocas tortas nossa através desse trafor, né? Se a gente coloca ele como carro-chefe, coloca ele como prioridade, muitas vezes a gente vai gradualmente reeducando, né, algumas posturas nossas pensênicas equivocadas através desse trafor. Então também é uma maneira de a gente identificar trafor. Muitas vezes eu vejo assim pessoas que têm um excelente nível de comunicação escrita, mas você vê que a própria pessoa nem desconfia, ela acha que ela escreve normal, né? E aí eu gosto de apontar isso para a pessoa, porque como eu faço muita revisão, a gente sabe que é incomum, na verdade, quem domina o processo de escrita, né? A maioria das pessoas tem muita dificuldade com o processo de escrita. Então, quando a gente vê alguém que escreve muito bem, eu faço questão de pontuar isso para a pessoa, olha, veja a sua responsabilidade, né? Se você, se você tem esse talento, tem essa facilidade, né? Então, muitas vezes, você deveria escrever mais e tal, né? Então, também é uma maneira de a gente identificar os trafores, tanto nossos quanto dos colegas. E da gente conhecer os colegas, né? E, assim, conhecer na intimidade da pensenidade deles. Então, isso para mim é muito interessante, assim, esse escaneamento que a gente acaba fazendo da CCCI através das produções escritas, né? Então, eu acho fascinante vamos dizer, essa função da escrita. Agora você fala em desenvolvimento conscienciográfico. Então, assim, isso também é bom, porque mesmo as pessoas que não têm desenvolvido essa habilidade, é uma questão de começar a fazer ginástica, né? Não gosto de fazer ginástica, não sei, não tenho. Ok, você vai treinar, você vai desenvolver até você ter aquela flexibilidade nos músculos, né? Na desenvoltura aí do corpo. A escrita também é a mesma coisa, né? A pessoa, ela pode
assim, não ser já escritora nata, mas é a prática, né? É o treinamento, é a prática, é o feedback do colega, vai fazendo com que ela vai adquirindo, né, essa habilidade, né, isso. É isso que eu acho bacana, né, da escrita conscienciológica, porque assim, as técnicas, como são muitas técnicas, né, que a pessoa pode utilizar na escrita, todas elas ajudam a gente nesse desenvolvimento, né? Então, assim, eu não cheguei na conscienciologia sabendo escrever no modo da conscienciografia, eu tive que aprender, né? Então, assim, como é que usa essa técnica? Como diz, né? A teoria na prática é outra, né? Então, assim, a gente olha lá a técnica, ver como que o professor Valdo, eu uso muito os livros do professor Valdo como exemplos de aplicação daquelas técnicas conscienciográficas, e a gente tenta emular, fala, como é que ele faz uma enumeração? Vou ver como que eu consigo fazer a enumeração. E aí você faz uma, vai fazendo, aí você desenvolve a sua maneira de fazer de usar aquela técnica, né? Você vai vendo como que você vai, vamos dizer, colocar a sua singularidade na aplicação daquela técnica. Um dos mitos que existe na escrita conscienciológica é que a escrita conscienciológica ela seria pasteurizada e que mataria o estilo do autor. E é justamente o contrário, assim, como ela tem, vamos dizer assim, como ela tem uma fórmula formal, né? Ou seja, ela traz várias técnicas que podem ser replicadas, apesar delas poderem ser replicadas, uma coisa que não dá para a gente replicar é o estilo do autor, é as palavras que ele vai usar, o conteúdo, né? Que é o mais importante, que é o conteúdo, não tem como eu replicar, não tem como eu imitar o conteúdo da Rose. A Rose, os conteúdos dela são personalíssimos, né? A forma como ela tem de organizar aquele conteúdo é personalíssimo, né? O tipo de temas que ela vai gostar de escrever é totalmente diferente dos meus. Então, assim, e ali vai aparecer a singularidade. São técnicas que, apesar de ter essa fórmula formal, né, para organizar os conteúdos, elas explicitam muito a nossa singularidade, né, as nossas especificidades, elas facilitam isso. E, ao mesmo tempo, elas democratizam o desenvolvimento da escrita, né? Porque, assim, quando a gente pensa, por exemplo, na escrita literária, ou a pessoa nasceu com uma habilidade para aquilo, ou vai ser muito difícil, né? Ela aprender, por exemplo, como é que faz uma narrativa, né? Como é que eu vou ser criativa e criar uma história do zero? Na escrita conscienciológica, não, existe um caminho para você seguir, né? Existe um passo a passo, uma chapa, né, para você escrever. E isso eu acho que tanto facilita a gente explicitar os nossos conteúdos, quanto facilita também esse desenvolvimento, né? Ele é muito acessível a todo mundo, né? A quem já tem facilidade, quem já tem um histórico holobiográfico dentro de escrita, e isso não imuniza a gente de cometer erros, porque, assim, muitas vezes a pessoa pode ter feito uma escrita filosófica, ou feito uma escrita literária, ou na ciência convencional, né? Ou só ter escrito poesia, por exemplo. E aí você vai ter que se reeducar na escrita conscienciológica. Ok, já escrevi muito, mas escrevi muito, por exemplo, dentro da literatura. Você vai ter que começar do zero, né? Igual os outros colegas, muitas vezes nunca mexeram com escrita. Porque é uma maneira diferente de se comunicar. Então, assim, no final das contas, está todo mundo no mesmo barco. A diferença é que, muitas vezes, quem já mexe com escrita há muitas vidas é mais desinibido para colocar suas ideias no papel, né? Então, assim, já está acostumado a passar pelo processo, né? Já a dar cara a tapa, a receber crítica. Então, já, vamos dizer assim, já está mais calejado com o processo de escrita. Mas reeducação, gente, todo mundo vai ter que fazer com relação à escrita conscienciológica. É a primeira vida que a gente escreve nesse paradigma. Então, assim, no final das contas, está todo mundo aprendendo, né? Está todo mundo se desenvolvendo.
Muito bem, desenvolvimento conscienciográfico é o tema de hoje. Nós vamos chamar os nossos amigos patrocinadores. Voltaremos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Entre Livros, entrevista hoje Tatiana Lopes sobre desenvolvimento conscienciográfico. Você falou em estilo, né, no bloco anterior, e eu fiquei pensando, o nosso autor mor, né, assim, o pesquisador com maior volume de produção, escrita, é o professor Valdo Vieira. E a gente olha nas obras dele, você tem uma obra com uma escrita super simples, fácil, acessível, que nem a nossa evolução. Você tem uma enciclopédia da Conscienciologia, onde você tem toda uma chapa, uma formatação, as ideias compactadas, absolutamente compactas, né? Densa de conteúdo, em pouco espaço, digamos assim. E você tem o léxico de Ortopensatas, que é uma liberdade total de pensamento, sem, assim, uma formatação. Aí você tem um dicionário de argumentos que é totalmente pessoal, né? Então, assim, o próprio professor Valdo, ele foi desenvolvendo diferentes técnicas de escrita, né? Vê o conscienciograma, são 2.000 perguntas, né? Para analisar e dissecar a consciência. E aí a gente tem, então, um mesmo autor com diferentes estilos, mas, ao mesmo tempo, é possível você identificar a personalidade do autor em cada obra dele, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? É isso que eu acho curioso, né? Porque, assim, isso mostra a expertise do professor Valdo, né? Ele deve mexer com escrita há muito tempo, há alguns milênios, porque ele fazia esse exercício, né, em várias modalidades, vamos dizer assim, como se fosse o declato, né, da escrita, né? Então, assim, era a questão mais literária, né, nos trinômios, né, nos megapensenes trivocabulários, né, que ele tem 3 livros, né, só de megapensenes, né, que mostra lá a veia dele mais literária. Ele tem um livro de relatos projetivos, né, o Projeções da Consciência, que é contar história, né, que é um contador, ele está exercendo, né, a contação de história. E você tem esses exercícios que ele fazia, mentais somáticos, super complexos, né? Por exemplo, 700 experimentos da Conscienciologia. São 700 experimentos, e ele condensava aquele teste, né? São 100 testes para a pessoa, 700 testes para a pessoa fazer de autopesquisa, condensava aquilo em uma página, né? Então, assim, você imagina o exercício para fazer isso, o exercício mental somático para fazer isso, né? O conscienciograma que você citou são 20 questões, né? São 100 facetas da consciência que ele tá propondo ali analisar, 20 questões em cada um, distribuídas em 2 páginas. Imagina o rigor que você precisa para fazer essa, e numa ordem crescente, né? Começando lá da Consciência até o Serenão, né? Então, passando por todos os níveis evolutivos, naquelas 20 perguntas tem que estar num crescendo, né, dentro da escala evolutiva. Então, assim, olha o nível de sofisticação na escrita, né? Então, assim, ele realmente é um modelo, e eu acho, assim, que vale a pena, um dos exercícios que eu fiz bastante, né, que eu tentei condensar, né, essas reflexões que eu fiz nesse livro, é analisar a conscienciografia do professor Valdo através das obras que ele escrevia, né? Então, como que era a maneira dele de fazer uma enumeração? Então, assim, eu estudei principalmente os tratados, né? Os tratados Projeciologia, o Homo Reurbanizatus e o Pacíficos. Esses 3 livros eu estudei bastante porque o meu interesse maior é na escrita científica, né? Então, assim, como o meu interesse era a escrita científica, esses 3 tratados
ele se propõe a trazer assim, a dissecação de uma especialidade, né? No caso da projeciologia, a questão da projeciologia, aí tem a urbexologia, a faciologia. Então, e ele disseca essas especialidades naqueles tratados. Então, como o meu interesse maior é na escrita conscienciológica, visando a divulgação científica, né, da ciência e conscienciologia, então, o meu interesse maior era de estudar essa forma de comunicação dele. Mas também estudei bastante verbetografia, né? Eu escrevo bastante verbete, né? Eu sou, vamos dizer assim, uma adepta da escrita contínua, né, verbetográfica, e ali também a gente percebe que ele criou uma chapa que pode ser usada por qualquer consciência, né? Qualquer pessoa que tenha interesse de escrever um verbete para a enciclopédia, ela usa lá a chapa que o professor Valdo criou, e ele não criou ela do zero, né? Ele foi aperfeiçoando a própria chapa, né? No início, a chapa era de um modo, né? O Arroz, a gente é mais antigo, a gente lembra, né? Como que era a chapa verbetográfica no início e como ele foi aperfeiçoando até ficar nesse formato que ela é hoje, né? Então, a gente vê o processo de desenvolvimento conscienciográfico dele ali na chapa verbetográfica, né? É interessante a gente, inclusive, estudar esse histórico, né, do desenvolvimento da chapa verbetográfica, a gente vê, vamos dizer assim, ao vivo e a cores, o processo de desenvolvimento conscienciográfico do próprio professor Valdo, né? E como que aquela chapa é inclusiva da chapa. E, ao mesmo tempo, a gente pode usar as técnicas que ele propõe na enciclopédia para escrever as nossas obras pessoais, né? Então, uma técnica que eu utilizo é pegar aquelas técnicas ali da conscienciografia, da verbetografia, e tentar transpor algumas. Eu não transformo cada capítulo em um verbete, não é isso. Mas eu tento transpor algumas técnicas ali, né, que a gente usa na verbetografia, eu tento transpor para as obras que eu escrevo, porque eu acho que facilita, né? Eu acho que facilita tanto na escrita, quanto facilita também depois o leitor a entender melhor. E eu acho assim que a gente deve aproveitar esses recursos que o professor Valdo deixou, né? Principalmente a chapa verbetográfica, porque assim é uma maneira que ele criou de ajudar a gente a pensionizar como ele, no sentido assim, ele tinha um nível maior de consciencialidade, de recuperação de megacons. Ele foi nosso professor de curso intermissivo. Ele levou a gente para o curso intermissivo. Então, assim, vamos aprender com quem estava lá no curso intermissivo, era o professor de curso intermissivo? Como que é a pensenidade dessa pessoa? Como que essa pessoa organiza a pensenidade dela? E uma maneira da gente fazer isso é usando as técnicas que ele propõe. Agora, é bom lembrar que não foi só o professor Valdo que criou técnicas conscienciográficas, né? Dentro da enciclopédia, a gente tem técnicas conscienciográficas de vários autores, né? Até nesse capítulo que eu coloco de técnicas, ali tem os autores, né, das técnicas, que não são todas minhas aquelas técnicas, algumas são, mas são de vários pesquisadores, né, da conscienciologia. Então, é um processo dinâmico. Todos nós que escrevemos acabamos desenvolvendo alguma técnica, né? Então, é uma maneira também da gente ir, vamos dizer assim, enriquecendo a conscienciografologia, né? A Rose, por exemplo, ela pesquisa bastante a ortopensenografia, né? Então, cada pesquisador vai desenvolvendo técnicas, né? Vai aprimorando as técnicas, vai fazendo pesquisa dentro da conscienciografia e vai enriquecendo esse universo. Então, a gente aproveitar esse cabedal que hoje a gente tem aí da quantidade de pesquisadores da conscienciografia e aproveitar esses recursos, né? Aproveitar essas técnicas para a gente poder se aprimorar como conscienciografologista, né? E às vezes a pessoa ela nem sabe que ela está aplicando uma técnica, não? Ela não se atenta que aquele jeito dela, né, aquele modus operandi que ela usa para poder escrever, para publicar, aquilo é uma técnica. Então, também
Às vezes a pessoa ela está encaixada em alguma técnica que já existe, mas às vezes ela está aplicando uma técnica que ela mesma não tem noção, né? Que aquilo pode depois vir até a ser uma TARES, né? Mostrar para as outras pessoas, olha, também pode ser feito dessa forma, né? Você tem várias aqui que você cita, né? A gente tinha, nós criamos um curso na época que se chamava Técnicas Sociográficas, que era um curso de 6 módulos que a gente aplicou com os voluntários da Aracê. Então, a gente fez, foram 6 vezes que a gente foi para lá. E o Júlio Almeida, que é um outro autor que é totalmente da área da escrita também, ele tinha uma relação de 100 técnicas. Eu nem sei se ele já publicou isso, tem até que puxar a orelha dele se ele não publicou, né? Mas a gente teve um módulo que ele só deu sobre essas técnicas, porque eram muitas, né? Mas é porque tudo dele virava uma técnica. E aí a pessoa, às vezes, tem essa facilidade de ver a técnica em tudo, e outras não veem que aquilo é uma técnica. É até um paradoxo, mas acho que são realidades, né? Que existe, né? Agora, você coloca aqui do continuismo conscienciográfico, você até falou aí, né? Eu vejo assim que a pessoa que vivencia essa experiência de escrita, ela entra num mundo que ela não quer sair mais, né? Então, na medida que a pessoa publica alguma coisa ou ela começa a entrar nesse holopensene, a tendência é a pessoa fazer aquilo que o Waldo falava, tomar a cachaça da escrita, né? E não querer sair mais. Então, assim, a tendência é a pessoa, ela entra, né, na conscienciografia como algo inerente a ela, faz parte da rotina, faz parte da vivência dela, ela escrever aquilo que ela vivenciou, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? É isso que eu acho interessante, né? Até no verbete lá, recuperação de megacons, né? O professor Waldo fala assim, dos efeitos, né? Como que você percebe que você está recuperando megacons? É quando você tem mais ideias para escrever do que você dá conta de colocar no papel, né? Então, assim, eu vejo que a escrita, ela estimula muito a nossa criatividade, né? Porque toda vivência que a gente tem, toda interação que a gente tem, tudo que a gente pensa pode se transformar em um texto, né? E a gente quer transformar em um texto, a gente quer compartilhar com outras pessoas, né? Ou a gente quer, vamos dizer assim, saber mais sobre aquele assunto. Porque, como eu falei, né? Quando a gente começa a escrever, a gente amplia a nossa cognição, né? Sobre aquele tema. A gente organiza, né? Quando a gente organiza, faz a retrospectiva do que a gente sabe sobre aquele assunto, estuda outros autores também, aquilo amplia muito a nossa cognição e nos dá ideia para outros textos, né? Então, tem os textos filhotes, né? Um dos efeitos que eu percebi, agora eu já estou no 3º livro, um dos efeitos que eu percebi da escrita é que depois que você publica o livro sobre aquele tema, vem uma enxurrada de ideias para você escrever sobre aquele tema. Eu falei, puxa, mas agora que o livro está pronto, né? Mas faz parte, né? Se você não tivesse liberado aquele conteúdo, não teria como preencher com novos conteúdos, né? E aí, normalmente, eu transformo em verbete esses pós-fáceis dos originais aí, eu transformo em verbetes, até para continuar debatendo o tema daquele livro, né? E aconteceu isso, eu achei interessante, com os 3 livros, aconteceu isso, e aí numa nova edição a gente inclui aquele conteúdo, ou escreve outro livro, escreve outro livro dentro daquela mesma linha, né? Então, assim, isso eu acho muito interessante, né? Que um dos efeitos é justamente, assim, a amplificação exponencial da nossa criatividade. E a gente ao entrar nesse holopensene, aquela história, né? Quando a gente ocupa a nossa mente com alguma coisa útil, é menos pensene patológico, né? É menos tempo gasto com pensenidade patológica, né? Então, assim, é uma maneira também que a gente tem, né, de manter uma ortopensenidade, né? Porque a gente sempre vai estar pensando no que a gente vai estar escrevendo. Então, aquela história, né? É mente vazia, né? Panela do diabo, como dizia minha avó. Então, assim, é uma maneira da gente ocupar a nossa mente com o que tem de melhor, né? Que é a Verpom, que é a conexão lá com a nossa paraprocedência, a conexão com os aparadores,
a conexão também com a ciência, com a conscienciologia, né, com as pesquisas conscienciológicas, né? Então, muitas vezes, o que eu estou pesquisando agora vai ser conteúdo dos meus livros futuros, né? Então, é uma maneira de a gente estar sempre fomentando o pensamento novo, né? Over pontos, se atualizando, né? Se reciclando. Então, assim, é um convite que a gente faz, assim, a nós mesmos de estar nesse movimento de modo continuado. E visando também o autorrevezamento, né? Porque assim, o conteúdo que a gente está colocando aqui no papel hoje vai ficar gravado na nossa memória, né? Imagina, você gastou um tempão escrevendo um livro, debatendo aquele livro e tal, aquilo fica vincado na nossa memória, né? É muito difícil que numa próxima vida a gente não tenha interesse por aquele assunto, ou a gente acesse, né, muito... vai facilitar a gente acessar aquele conteúdo e aí a gente vai continuar do ponto que a gente parou, né? A gente vai ler aquele livro, olha, faltou falar disso, daquilo, aí a gente vai e escreve uma nova obra, né? Fazendo os acréscimos que a gente não tinha cognição agora, né? Então, é interessante a gente pensar também nesse continuismo, não só no aqui e agora, mas nesse continuismo, por exemplo, no período intermissivo, né? Então, assim, um dos objetivos é a gente poder assistir os nossos futuros leitores, né? Então, assim, quando a gente dessomar, outras pessoas vão continuar lendo os nossos livros. E esse rapport, né, que a gente faz com essas consciências através do nosso livro, a gente tem condições de fazer uma interassistência, né? Como conscientes, como amparadores. E, eventualmente, até dando ideia para a pessoa escrever, né? Olha, escreve sobre esse assunto, acrescenta aí o que eu não acrescentei e tal. E numa próxima vida, ou nas próximas vidas, a gente também poder fazer esse revezamento. A gente pensar nesse continuismo de uma maneira mais ampla, né? E aí também entender que a escrita não é só sentar e escrever, né? A escrita envolve a autopesquisa, que você já falou antes, mas envolve também a leitura, envolve também as autorreflexões, né? Envolve também as planilhas, vamos dizer assim, a conscienciometria, né? O aprofundamento nas minudescências, né? Como que eu vou dizer assim, nas entrelinhas de manifestação de cada um, né? É um universo, né? É um mundo, assim. A escrita é o resultado de todo um processo de pesquisa, de autopesquisa, de reflexão, né? Que vai gerar um escrito, né? E aí fica nesse formato aqui que hoje a gente tem, que é o livro, né? Agora, você fala da conscienciografia libertadora. A gente tem ainda 5 minutinhos. Você quer falar um pouquinho sobre o que seria essa conscienciografia libertadora? Então, eu fiz um capítulo sobre os efeitos na intraconsciencialidade, e esses seriam os efeitos na extraconsciencialidade, vamos dizer assim, né? Quais os efeitos que a escrita gera no grupo, né? Então, um dos efeitos que eu acho principal é justamente fazer a libertação das interprisões grupocármicas, né? Através da recomposição. Então, assim, aquilo que a gente negligenciou de informação no passado, o que a gente apagou aquela informação no passado, ou que a gente divulgou de uma maneira equivocada, que era a lucidez que a gente tinha na época, era o nível de cosmoética que a gente tinha na época, a gente agora tem a oportunidade de fazer essas retratações, né? Retratações no processo de escrita mesmo, o professor Valdo falava de desdizer o que a gente disse errado no passado, né? Mas também de fazer uma interassistência mais ampla a consciências, principalmente consciências, que estão atreladas àquele tema de pesquisa, no caso, aquele tema, mas no nosso passado, né? E de fazer esses atendimentos. Então, o autor como epicentro consciencial de interassistência a consciências que tenham relação com aquele tema, com aquela temática, né? Então, assim, só para quem está ouvindo a gente entender do que eu estou falando na prática, o meu primeiro livro era o desenvolvimento da projetabilidade lúcida, né?
E, assim, pelas minhas autopesquisas, no passado, eu me envolvi muito com processos de iniciação. E na iniciação, você não explicita aqueles conteúdos, né? Fica ali só para um petit comitê ali, né? E a gente controla muito a informação que vai ser divulgada. Então, ali era uma maneira de eu me retratar com os processos de iniciação, né? Ou seja, de atender quem eu não atendi no passado e também falar, olha, gente, iniciação não está com nada, a gente tem que expor os conteúdos, né? Para quem quiser aproveitar. E eu lembro que eu fiz muitos atendimentos extrafísicos de consciências que não queriam que aquela informação fosse distribuída. Falaram, não, mas é um absurdo, você não pode distribuir essa informação é nossa, você está, né, é o nosso segredo e tal. E aí eu fiz milhares assim, de atendimentos durante esse processo, e o que oportunizou esses atendimentos foi a escrita do livro, né? Então, da gente verificar assim, que é uma autolibertação, em primeiro lugar, né, da gente ter coragem de expor o que a gente pensa, né, a forma como a gente pensa hoje, e também uma libertação de outras consciências que eventualmente vão estar presas àqueles processos que a gente defendeu no passado, né? Então, assim, o livro ele oportuniza isso, não só no aqui e agora, mas para a posteridade, né? O livro vai continuar fazendo assistência mesmo quando a gente não estiver aqui. Tatiana Lopes falando para a gente hoje sobre o desenvolvimento conscienciográfico. Tatiana, a gente agradece imensamente a sua participação. A gente agradece a você também que esteve aí nos acompanhando. Mas sábado que vem tem mais, né? Programa Entre Livros. Até então, semana que vem. Tchau, Tatiana. Obrigada. Tchau, tchau a você. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada, Rose. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.